Olá pessoal, vamos mais uma aula de funções, aula número 2, onde hoje iremos falar sobre domínio, imagem e contradomínio de uma função, ok? Bom, suponhamos que você tenha o conjunto A com os elementos -2, -1, 0 e 1. E tenha esse conjunto B aqui, olha, com os elementos -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Ok. Temos também uma função f, que é uma função de A em B. O que é que significa dizer uma função de A em B? Significa dizer o seguinte, que os valores de x são os valores do conjunto A e os possíveis valores de y estão aqui no conjunto B. Ok? O que a gente vai fazer? Substituir os valores de x aqui nessa função e, consequentemente, encontrar os valores de y. Olha, eu posso escrever essa função y igual a x mais 1 dessa forma, olha, f de x igual a x mais 1. Na verdade, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente vai escrever assim, dessa forma, f de x igual a, certo? Lembrando que f de x é igual a y, f de x ou g de x e assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Substituir x pelo primeiro valor do conjunto A, que é o -2. Então vai ficar aqui, olha, no lugar de x eu vou colocar -2. -2 mais 1. E aqui vai dar -1. Depois substituir por -1, olha, -1 mais 0. Encontrei 0. Então você percebe, -1 está aqui no B, que é o valor de y. 0 está aqui no B, que também é o valor de y. Vamos lá. F de 0 vai ficar 0 mais 1, que é 1. Está aqui também no y, tá vendo? O próximo. F de 1 vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então está aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui o conjunto A. No conjunto A eu coloco todos os valores aqui, olha, -2, -1, 0 e 1. Conjunto B, todos os valores, olha, no diagrama está aqui. Mas o que foi que aconteceu? Quando x -2, quem foi y? -1. Então está aqui, olha, setinha saindo do -2 para o -1. Do -1, olha, para o 0. Do 0, olha, para o 1. E do 1 para o 2, certo? Então tá aí. Vou logo dar o conceito a vocês aqui de domínio, imagem e contradomínio. Vou logo antecipar aqui o próximo slide. O que é o domínio, gente, de uma função quando são dados dois conjuntos, certo? Dois conjuntos. O domínio dessa função é justamente os valores do conjunto A. Está aqui, certo? Então a gente deu o conjunto A e em função do conjunto A encontrou os valores de y. Os valores de y encontrado aqui, olha, os valores que recebem a flecha, olha, aqui ó, esse -1 recebe uma flecha, esse 0 recebe uma flecha, esse 1 e esse 2. Esses números aqui que recebem a flecha são chamados de imagem. Ou seja, quem é a imagem de -2? -1. Quem é a imagem de -1? 0. Quem é a imagem de 0? 1. Quem é a imagem de 1? 2. Então, esses valores do conjunto B, que recebem a flecha, é chamado de imagem. E todos os valores, todos os elementos do conjunto B é o contradomínio, certo? Então, perceba, quando são dados dois conjuntos, já vem duas coisas aí de brinde. O domínio e o contradomínio. Precisa calcular a imagem. E a imagem a gente calcula como? Substituindo os valores de x na função. Ok? Tá aí. Então, o próximo slide ele fala justamente isso. Olha, o contradomínio de uma função, certo? Aliás, o domínio de uma função, que é representado por df, quer dizer, domínio da função f. Se fosse a função h, seria dh, domínio da função h. Ok? São os elementos do conjunto A. -2, -1 e 0. O domínio é também chamado de campo de definição, campo de existência, certo? Ou seja, a gente substitui o valor do domínio, ou seja, os valores do conjunto A naquele caso, e verifica se tem um correspondente a y, ok? Vamos lá. A imagem é o conjunto formado
pelos segundos elementos dos pares x e y, ou seja, os segundos elementos são os y, certo? Em outras palavras, são os elementos que recebem a flechinha ou a setinha, ok? Então tá aí, a imagem é representada por im, então imagem da função f, é que foram os valores que receberam lá a flecha. E o contradomínio é o conjunto B, que são todos os elementos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é semelhante àquele outro, certo, gente? Que a gente acabou de ver. Então, gente, eu tenho essa função aqui, é uma função de A em B, sendo a função de A em B, percebam, já está claro aqui o domínio, os valores de A, o contradomínio, os valores de B, certo? A função de A em B, e é definida dessa forma. Eu vou substituir os valores de x. Então, vamos lá. Ele quer que calcule a imagem. Então, eu tenho que calcular, já que calculei a imagem, eu tenho que calcular os valores de y, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos aí que y é igual a quem? Y é igual a x ao quadrado menos 3x, certo? Então, vamos substituir aí nesse caso. Vai ficar assim, olha. Quando x for 0, 0 elevado a 2, menos 3 vezes 0, mais 1, ok? Gente, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Aí. Vai ficar assim. 0 menos 0 mais 1. Olha, 0 e 0, corta, né, gente? Sobra quem? 1. Então, y é 1. Tá certo? Vamos para o próximo. O próximo é quando for 1. Y é igual a 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1. Resolve na continha, olha. 1 menos 3 mais 1. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, y é menos 1. Quando for 2, olha. 2 elevado a 2, menos 3 vezes 2, mais 1. Que é igual a quem? 2 elevado a 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 4 menos 6 mais 1. Que vai dar justamente menos 1. E quando for 3? 3 elevado a 2, menos 3 vezes 3 mais 1. Vai dar justamente, olha. 3 elevado a 2 é 9. 3 vezes 3 também é 9. Mais 1. Isso aqui é 9 menos 9 dá 0. Mais 1, apenas 1. Ok? Então tá aí. Então nós temos que a imagem é quem? 1 e menos 1. Porque perceba que repete novamente. É menos 1 e 1. Então a imagem é 1 e menos 1. Então imagem 1 e menos 1. Pois são os valores de y que a gente encontrou. Certo? Os repetidos não precisa você colocar. Só escreve uma vez. Bom, diagrama de setas. Como é que a gente vai fazer o diagrama de setas? Coloca os valores do conjunto A aqui, olha. Um diagrama e os valores do conjunto B aqui no outro diagrama. E a gente, certo, faz a ligação aqui, olha. A gente viu que quando o x era 0, a gente encontrou 1. Lá no outro, na tabela, tá lá. Quando o x é 3, a gente viu... Aliás, quando x é 1, a gente viu que encontrou y menos 1. 2 também foi menos 1. E 3 foi 1. Certo? O próximo ele quer saber o domínio e o contradomínio, que aqui é nítido, né, gente? Nós sabemos que o domínio é quem? O conjunto A. E o contradomínio é quem? O conjunto B. Certo? Então, bem tranquilo. Muito tranquilo mesmo, ok? Vamos ver outros domínios, quando não são dados dois conjuntos. Então, olha só. Determine o domínio real de cada uma das funções. Gente, nós temos essa função. Perceba, agora não temos valores para substituir. A pergunta não é quem eu vou substituir. A pergunta é quem eu não posso substituir. Entendeu? Então, se você analisar bem aqui, nós temos uma função que é igual a uma fração, olha. E nós sabemos que uma fração, ela só existe se o denominador, aí eu vou usar um termo mais simples aqui, se esse cara aqui embaixo, olha, não for 0. Ou seja, eu tenho que pegar isso aqui e dizer que é diferente de 0, olha. Então, o que é que acontece? Isso aqui, olha, x menos 2 não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Resolvendo essa desigualdade aqui, olha, essa diferença aqui, melhor dizendo, o que é que acontece? Vou passar o menos 2 para o outro lado. Vai ficar x tem que ser diferente de 2. Tá aí, gente. Perceba que se x for 2, dá 2 menos 2, que dá 0. Então, não pode. Então, x não pode ser 2. Ou seja, o domínio vai ser qualquer número real, menos o número 2, certo? Tá aqui. Então, o domínio vai ser qualquer número real, olha. X não pode ser 2. Ou a gente escreve dessa forma, conjuntos reais menos o 2.
Colocar assim entre chaves, certo? Muito bem. Vamos lá. Terceiro, f de x igual a 3 menos x. Mais uma vez, aí a pergunta para vocês é, e aí, quem não pode ser isso aí? Certo? Gente, aqui raiz, olha. Aqui o índice vocês sabem que é 2, porque raiz quadrada. Já que aqui o índice da raiz, olha, é 2, que a gente costuma omitir, tem lá essa aula em conjuntos numéricos, quem tiver esquecido, volta lá na aula, acho que número 2 ou 3, que está lá. E aí o que é que vai acontecer? Gente, raiz quadrada não pode ser negativa. No conjunto dos números reais, não temos raiz quadrada de números negativo. Ou seja, nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui não pode ser negativo. Pode ser zero? Sim, pode. Pode ser números positivos? Também pode. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Tá aí. 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero e pode ser positivo. E os números que pode ser zero e pode ser positivo são maiores ou iguais a zero. Ok. Resolvendo isso aqui, gente, vai ficar aqui menos x, olha, está mais 3, passa a menos 3. Maior ou igual que menos 3. Eu quero x positivo, então você sabe que você multiplica essa desigualdade por menos 1. E quando você multiplica por menos 1, inverte todos os sinais. Porém, não esqueçam, isso aqui é uma inequação. Esse sinal aqui da desigualdade, ele também muda. Ao invés de ficar maior ou igual, fica menor ou igual. Fica assim, olha. X, perceba, olha, positivo, troca os sinais. Maior ou igual, menor ou igual. Menos 3, mais 3. Ok? Então, eu já sei que x pode ser qualquer número real, desde que seja menor ou igual a 3. Não pode ser, por exemplo, não pode ser 4, porque 3 menos 4 vai dar um número negativo. Pode ser 3? Sim. 3 menos 3 é 0. Pode ser 2? Sim. E assim sucessivamente. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá. Olha só. E agora quando eu tiver algo desse tipo? Aí você vem parte a parte aí, ó, certo? Eu resolvi aqui da forma mais simples possível. Peguei isso aqui, aí você sabe, isso aqui é uma fração. Vamos olhar primeiro para essa parte aqui, olha. Aqui é uma fração. Então aqui embaixo não pode ser zero. Beleza, vamos para esse outro aqui, olha. Então vamos logo para isso aqui. Então isso aqui não pode ser zero, certo? Vamos resolver isso aqui. X menos 3 não pode ser zero. Eu faço o quê? Assim, gente, olha. X menos 3 não pode ser zero, diferente de zero. X tem que ser diferente de 3. Beleza, já resolvi essa parte aqui, olha. Vamos para essa. Gente, esse x aqui pode assumir qualquer valor, porque você sempre vai encontrar um valor numérico, ok? Beleza, mas aqui embaixo, no denominador, não pode ser zero e nem pode ser negativo, certo? Aqui embaixo, ó, no denominador, não pode ser zero e não pode ser negativo. Então, isso aí só pode ser o quê? Maior do que zero. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Resolvendo isso aqui, olha, x menos 1 maior do que zero, x é maior do que 1. Tá menos 1, passa para o outro lado, 1 positivo. Ok? E aqui agora? Isso aqui agora está no numerador. No numerador de uma fração pode ser zero? Sim, pode. Agora, raiz quadrada. Pode ser negativa? Não. Então a gente vai fazer o quê? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero aí. Certo? Porque aqui pode ser zero, aqui em cima pode ser zero, aqui embaixo aí não pode ser. Mas aqui pode ser zero, mas não pode ser negativo, porque está embaixo da raiz. Então vai ficar como? X menos 2 é maior ou igual que zero. Resolvendo isso aí, x é maior ou igual que menos 2. Beleza. Veja, eu tenho aqui diversas soluções. Eu tenho aqui, olha, certo? Tenho a solução que pode ser todos os reais, mas não pode ser o 3. Aqui tem a solução que pode ser, certo? Todos os números maiores do que 1. Então perceba que já diverge, já são soluções diferentes, olha. Então tem que fazer o quê? A interseção dessas soluções. Então vamos apresentar isso aí num gráfico. Olha só. Vamos aqui. Primeiro eu vou representar x diferente de 3, o intervalo aqui. Então o que acontece? Bolinha aberta no 3 e os demais valores aqui, ó, e esse intervalo para a direita e para a esquerda, porque só não pode ser o 3. Depois tem o quê? X maior do que 1. Se x é maior do que 1, quer dizer o quê? Que vai ser os números positivos. E no 1 tem que ser bolinha aberta,
porque o 1 não faz parte. Está aqui. Depois, x maior ou igual a 2. Então, fechada no 2, o intervalo vai ser para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque são os maiores ou iguais a 2. Vamos ver como é que vai ficar a interseção. Gente, a interseção de intervalos, a gente viu que a gente pega os intervalos que tem em todos ao mesmo tempo. Por exemplo, essa parte aqui, olha, esse pedaço aqui, tem nessa reta? Não tem. Então, não pego. Esse pedaço aqui, olha, tem nessa reta? Sim, tem. Mas não tem nessa. Então, não pego. Esse pedaço aqui tem nessa aqui. Então, eu pego. Esse pedaço aqui tem em todas, tá vendo? Então, eu pego. O que acontece? Vai ser do 2, bolinha fechada no 2, que o 2 está aqui nesse, o 2 está aqui, olha, e está aqui, olha, certo? Bolinha fechada no 2, bolinha aberta no 3, porque o 3 não está nesse. Então, já que não está nesse aqui, não vai estar em, certo? Não pode estar na interseção, ok? Tá aí. Então, o que quer dizer essa solução? Que pode ser qualquer número real, maior ou igual que 2, só que tem que ser diferente de 3, porque o 3 não é solução. Certo? Então tá aí. X é maior ou igual que 2 e diferente de 3. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima questão. Para o próximo tópico. Olha só. Construção de gráficos, gente. Bom, para construir gráfico, o que é que acontece? Vai ser com um modelo semelhante como a gente estava fazendo há pouco para calcular a imagem de uma função. Representa ela numa tabela, bonitinho, certo? Depois calcula os pares ordenados. É isso que eu estou dizendo aqui, certo? Eu pego a função, substituo por valores, e aí eu vou substituo os valores de x, certo? O primeiro passo é esse, você pode organizar numa tabela. E o segundo passo é você encontrar os valores de y, encontrar os pares ordenados. Olha só, eu tenho este exemplo aqui, quero construir o gráfico dessa função. A função é y igual a 2x. Gente, perceba que y é o dobro de x. E está dizendo que o domínio é esse conjunto aqui, olha. Se o domínio é esse conjunto, o que é que eu vou fazer? Aqui são os valores de x, já foram dados os valores de x. E mais o de y está bem tranquilo, porque está dizendo que é o dobro, olha. Então, quem é o dobro de menos 3? É só multiplicar por 2, menos 6. Multiplica por 2, olha, menos 4. Então, vamos lá. Primeiro, eu organizei aqui os dados numa tabela, olha. Ah, professor, mas eu tenho que organizar uma tabela. Não necessariamente, certo? Então, substituir x por menos 13. Então, olha, se eu substituir x aqui por menos 13, vai ficar y igual a 2 vezes menos 3. Aí, menos 6. Estou representando aqui com letras do nosso alfabeto. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto. Ponto A, menos 3 e menos 6. Certo? Quando eu substituir por menos 2, gente, vou ter que multiplicar por menos 2. Então, o ponto B vai ser x é menos 2. Multiplicando menos 2 por 2, fica menos 4. Depois, x é menos 1. Multiplico menos 1 por 2. Vai ficar quem? Menos 1 e menos 2. Ponto C. Nós temos o ponto D, substituindo x por 0. E os demais pontos aí, certo? Beleza. Quando eu substituir por 0, multiplica por 0. Ponto D. Substituir x por 1. 2 vezes 1, 2. Ponto E. X é 1, y é 2. Ok? Então, eu tenho agora esses pontos. O que é que eu vou fazer? Gráfico. Representar esses pontos num plano cartesiano. Ok? Então tá aí, gente, olha. A gente viu o seguinte, que y sempre vai ser o dobro de x. Então, olha, quando x é menos 3, quem é y? Menos 6. Quando x é 2, quem é y? Menos 4. Quando x é menos 1, quem é y? Menos 2. Perceba que o ponto só fica no 0, 0 quando os dois são 0, certo? Tá aí, gente. Então, aqui eu tenho o gráfico, certo? O gráfico daquela função. Mas, veja, eu peguei o gráfico de uma função onde eu já conhecia o domínio, certo? Então, o domínio era aqueles valores de x, ok? Beleza. Vamos aqui. Vamos ver quando os domínios forem diferentes. Por exemplo, o domínio é fechado, olha, no intervalo de menos 4 a 4. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai ter assim, olha. Perceba, de menos 4 a 4. Nós já sabemos que o valor de y é o dobro. Olha. Quando x for menos 4, quem é y? 8. Então tem que ser fechado aqui. Olha. Acabou, não passa daqui. Quando x for menos 3, quem vai ser y? O dobro vai ser menos 6. Quando x for menos 2, o dobro vai ser quem? Menos 4. E assim sucessivamente. Gente. Quando x for 3, o dobro vai ser quem? 6. E quando x for 5? Não pode ser 5, porque, veja, o domínio é
fechado no menos 4 e fechado no 4. Então não passa, certo? Agora, e se o domínio for o conjunto dos números inteiros? Aí a gente representa aquele primeiro caso lá, aquele primeiro gráfico aí, e coloca esses pontos aqui para dizer o seguinte, que aqui vai ter mais valores. Aí. Quando x for 5, quem vai ser y? O dobro, 10. Quando x for 6, quem vai ser y? O dobro, 12. E assim sucessivamente, aí, 7, 8, 9, 10. E na parte negativa também, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ok, gente? Tá aí. Isso sendo o domínio, o conjunto dos números reais. Quer dizer o seguinte, que esses pontinhos aqui não param, continuam, certo? E agora, se o domínio for o conjunto dos números reais? Bom, a mesma coisa, gente. Aí a gente vai fazer o quê? Vai sair, certo? Multiplicando por 2. Nós sabemos que quando x for menos 2, aqui vai ser menos 4. Aqui eu representei outros números, porque já que é real, vai ter número fracionário, vai ter raiz quadrada exata, não exata e assim sucessivamente, certo? E o gráfico aqui, olha, vai ter todos os pontos que estiverem, vai ser todos os pontos que estiverem aqui nessa reta, olha. Ponto aqui, muito próximo e assim sucessivamente, certo? Beleza. Mas aqui eu só estou apresentando quando for domínios diferentes, certo, gente? Como é que fica o gráfico? Tranquilo? O que importa é a construção do gráfico que vocês saibam fazer, que é como aquele primeiro exemplo lá, certo? Vamos construir o gráfico dessa função aí, olha. Olha só, gente. Vou até antecipar, mas depois a gente vai estudar isso aqui com mais detalhado. O gráfico disso aqui é uma curva chamada de parábola. Essa equação aqui, olha, essa função aqui, certo? É uma função que tem grau 2, que a gente vai estudar isso aqui mais adiante. Por que grau 2? Porque o expoente da variável aqui, o maior expoente, é x ao quadrado, é o 2. O maior expoente é o 2, certo? Então, por isso que é o grau 2. Mas vamos construir o gráfico. Como é que vai ficar esse gráfico aqui, olha? Y é igual a x ao quadrado menos 4. Ok? Vai ficar como? Substituir x por menos 3, que eu domino quanto os números reais. Uma dica, substituir por números inteiros. Apesar de, aqui eu estou colocando alguns números decimais também, mas poderia ser somente números inteiros. Fica melhor de trabalhar. Então, menos 3. Estou substituindo, estou atribuindo o valor aqui, menos 3. Então, menos 3 elevado a 2. Menos 4, nós sabemos que menos 3 elevado a 2 é quanto? É 9, positivo, menos 4. 9 menos 4 é 5. Então, eu vou ter o primeiro ponto, que eu estou chamando de ponto A, que é menos 3 e 5. Certo? Beleza. Perceba, olha. Lembre-se que todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo, então dá 9 menos 4. Certo? Vamos aí. Por menos 2, vai ficar menos 2 elevado a 2 menos 4. Isso aí vai dar quanto? 4 menos 4. Dá 0. Então, eu vou ter o ponto B, que é menos 2 e 0. Agora, gente, olha, substituindo por um número negativo, ou por um número decimal. Professor, mas eu tenho que substituir por um número decimal. Não, aí você poderia substituir por menos 1, certo? Então, somente para ficar assim com mais precisão, certo? Então, substituindo por menos 1,5, vai ficar 1,5 elevado a 2 menos 4. E 1,5 elevado a 2, gente, negativo, vai dar um número positivo, que vai ficar 2,25 menos 4. Diminuindo aqui, ó, 2,25 menos 4 dá menos 1,75. Então, o que acontece? O ponto C vai ser menos 1,5 menos 1,75. Bom, vou adiantar, certo, gente? Que aí agora é só fazer o cálculo normal, olha. Quando for menos 1, o par vai ficar menos 1 e 3. Quando for 0,5, o par vai ficar menos 0,5 e quando for 0,5 vai ficar menos 0,5 e menos 3,75 e assim sucessivamente. Por que foi que eu adiantei aqui a tabela? É porque a forma de calcular é a mesma, certo? Coloquei aqui números decimais para o gráfico ficar mais preciso, mas poderia ser simplesmente menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Outra coisa, gente, não substituam apenas números positivos, não, substituam negativos e positivos, certo? Não peguem também números muito altos, para que aqui não fique valores tão altos. Então, você pega lá, por exemplo, você pega do menos 2 ao 2, ou então do menos 2 ao 3, ou então do menos 2 ao, enfim, ao 4. Vamos lá? Então, o gráfico fica dessa forma, olha. Certo? Então, aqui esse é o gráfico. Eu representei todos os planos aqui no plano cartesiano e
tracei aqui a linha que liga todos os pontos. E essa linha aqui é justamente, certo, uma curva, ó, ela não é reta, certo? Você vem aqui, quem tem a mão boa, ó, e traça a linha unindo todos os pontos, certo? Então tá aí, ok? Tá aqui o gráfico justamente assim, interligado com todos os seus pontos, ok? Vamos lá. Vamos construir o gráfico dessa função aí, olha. Dica, gente. Substitua somente por números inteiros. Está dizendo que o domínio é real, exceto zero. É claro que aqui não pode ser zero, entendeu? Então, ele já deu aqui o domínio, certo? Beleza. O que é que vai acontecer aqui? É só um minutinho, por favor, só um minutinho. Bom, gente, voltei, só fui ver aqui um barulhinho que estava, certo? O que acontece aqui, gente? Olha, vou substituir aqui, certo? Vou substituir apenas por números inteiros, Detalhe, vou procurar todos os divisores de 12, os positivos e os negativos. Vamos lá, olha, só aqui parando pensar, certo? Vamos determinar os positivos. 12 é divisível por 1? Sim. 12 é divisível por 2? Sim. 12 é divisível por 3? Sim. Por 4? Também. Por 5? Não. Por 6? Também. Quando chega em 6, que a gente já chegou na metade desse cara, o próximo divisor dele é ele mesmo. E 12 é divisível por 12. Então perceba, eu peguei todos os positivos e também pego todos os negativos. Já que eu peguei 1, 2, 3, 4 e 6 e 12, aí eu vou pegar também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6 e menos 12. Então vamos começar com os negativos. Por menos 12, vou substituir aqui, olha, vai ficar y igual a 12 dividido por menos 12. Nós sabemos 12 dividido por menos 12 dá menos 1. Então eu vou ter o ponto A, menos 12 e menos 1. Depois, próximo. Por menos 6, 12 dividido por menos 6 dá menos 2. Por menos 4, 12 dividido por menos 4 dá menos 3. E assim sucessivamente. Por menos 3, 12 dividido por menos 3 dá menos 4. Por menos 2, 12 dividido por menos 2 dá menos 6. Por menos 1, 12 dividido por menos 1 dá menos 12. Ok, gente? E agora com os positivos. 12 dividido por 1 dá 12. Por 6 dá 2. 12 dividido por 2, desculpa. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. Ok, gente? Vamos lá. Agora vamos ver como é que fica esse gráfico aí. Ó. Esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico fica assim, olha. Você tem valor... Tá vendo? Você tem uma curva aqui, olha. Com os valores positivos, olha. Certo? X, ele vai variar. Vai chegar até o máximo aqui, o 12. Certo? É claro que tem mais pontos aqui, certo, gente? E aqui, ó, o x vai chegar até o menos 12. O y também aqui, olha. Até o menos 12, é claro que aqui nós temos mais valores e aqui nós temos mais valores. Então, nós temos esse gráfico dessa forma. Como é que eu faço para construir esse gráfico? Representa aqueles pontos. A gente viu que quando o x foi 1, quem era y, olha, 12. x2, olha, quem era y, 6. Ok, gente? Tá aí. Esse é o gráfico daquela função. Aí eu peguei todos os pontos aqui, ó, e interliguei, olha. Certo? Interliguei. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Ah, é só esse mesmo, certo, gente? Bom, então tá aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje, certo? Agora vocês irão resolver os exercícios. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Entrem em contato, certo? Fiquem à vontade, ok, gente? Então até a próxima. Obrigado a todos.